Professora, desculpa, onde que está a tabela mesmo? A tabela que a gente vai usar está no último slide da aula passada, ou no slide da aula de hoje também tem a tabela. Essa daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou abrir já aqui a minha tela. Ó, essa tabelinha aqui. Ok, obrigado. De nada. Deixa eu ver quem. Alguém eu não tinha anotado aqui. Acho que é a Jolene. Tinha. Gente, então vamos lá? Pessoal, então, na aula passada, a gente começou a falar de carta solar. Eu expliquei para vocês os movimentos da Terra, né, a questão da trajetória aparente do Sol. Então, a gente vai imaginar lá que a pessoa está parada e ela está vendo o Sol se movimentando ao seu redor, né? E nós vimos que a carta solar ela tem diversas funções. Então, nós vamos hoje começar a ver algumas funções dessa carta solar. Antes da gente começar a fazer os exercícios, eu quero fazer algumas análises aqui com vocês que são importantes para vocês prestarem atenção em alguns detalhes da carta solar para futuras análises, quando vocês forem fazer algum projeto, tá? Então, na carta solar, nós vimos que nós temos 4 informações. A trajetória do Sol, que é representada por essas linhas pretas mais escuras, né? E do ladinho, a gente tem a data que a trajetória está acontecendo. Nós temos a hora do dia, que são essas linhas azuis aqui, que tem as horas aqui embaixo, ó. Então, o Sol, ele está fazendo esse trajeto, por exemplo, dia 22 de dezembro, e aí, em cada horário desse, ele está numa posição diferente. Então, às 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, e depois ele vai se pondo. 1 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde, tá? E nós temos os dois ângulos também, que são o azimute e a altura solar. Sobre os dois ângulos, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, primeiro, vamos analisar a questão das datas que nós temos aqui ao lado, né, dos dois lados das trajetórias da carta solar. Então, começando aqui, nós temos 22 de dezembro. Essa data é o nosso solstício de verão, tá? É o início dessa estação. O verão vai começar lá em torno de 22 de dezembro. Às vezes dá uma variação, porque o ano não tem 365 dias certinho, mas é em torno de 22 de dezembro, 21, 20, 23, tá? Aqui tem início essa estação. Então, ela vai começar em dezembro, aí ela vai durar janeiro, fevereiro. Em março, começa o outono. Então, esse dia aqui, em torno de 21 de março, a gente tem o equinócio de outono. Aí, o outono vai durar abril, maio, que é, né, aqui uma data próxima que a gente está agora. Em 22 de junho, nós temos o início do inverno. Então, esse dia aqui é chamado de solstício de inverno. Vejam que, né, depois a gente vai vir para o outro lado aqui da carta solar. 22 de junho, daí vai durar julho, agosto. Em setembro, começa a primavera. Então, esse dia é chamado de equinócio de primavera. A primavera vai durar outubro, novembro e em dezembro começa o verão novamente e começa esse ciclo todo aqui de novo, tá? Então vejam que as datas elas estão dos dois lados da carta solar.
Nos solstícios, tanto de verão quanto de inverno, a gente tem a mesma data dos dois lados. Então, 22 de dezembro, 22 de dezembro, e 22 de junho, 22 de junho. Por quê? Nesse dia do solstício, a gente tem uma trajetória que ela é única desse dia. Então, no solstício de verão, tem essa trajetória e ela não acontece em nenhum outro dia do ano. E no solstício de inverno, a mesma coisa, tá? Então, os solstícios, eles sempre são os extremos da nossa carta solar. No hemisfério sul, a gente sempre vai ter o solstício de verão aqui na parte de baixo, né, em dezembro, e o solstício de inverno aqui na parte de cima. Se for no hemisfério norte, daí em junho é verão e em dezembro é inverno. A trajetória do centro da carta, essa trajetória aqui, é a trajetória dos equinócios, tá? Então, é de 21 de março de um lado e 23 de setembro do outro lado. Então, o que isso quer dizer? Que se eu observar a trajetória do Sol no dia que começa o outono e no dia que começa a primavera, eu vou enxergar a mesma trajetória, tá? E a mesma coisa vai acontecer se a gente observar 21 de janeiro e 22 de novembro, 23 de fevereiro e 20 de outubro, 16 de abril e 28 de agosto, e 21 de março e 24 de julho, tá bom? Então, as datas que a gente tem dos dois lados indicam que aquela trajetória ali, ela vai acontecer nesses 2 dias. Tranquilo? O que a gente pode reparar? Ó? E na parte de baixo aqui da carta solar, a gente tem o verão e a primavera, que são as nossas estações mais quentes. Enquanto na parte de cima aqui nós temos o outono e o inverno. Tá? Então, essa parte da carta solar, né, a gente tem a representação dessas duas estações mais frias. Então, vocês vão ver que mais para frente, né, em outras análises que a gente for fazer, essa informação pode ser bem relevante. Por exemplo, eu quero que não tenha sol nas fachadas no verão, mas eu quero permitir o sol no inverno. Né? Então, eu preciso entender essa análise aqui, né, das estações do ano. Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, desses dados, né, que a gente encontra na carta solar. E agora a gente vai falar dos 2 ângulos que a gente encontra na carta, tá? Então, nós temos lá na carta solar o azimuth e a altura solar, tá? O azimuth é o ângulo que vai nos indicar de que direção o Sol está vindo em relação ao norte. Então, por exemplo, eu vou ali fora e observo, né, durante o dia, a posição que o Sol está. Então, ele está vindo de alguma direção, né? E eu vou comparar essa direção em relação ao norte. Que ângulo está formando em relação ao norte? E o outro ângulo que a gente tem é a altura solar. A altura solar é quanto o Sol subiu em relação à linha do horizonte. Então, a linha do horizonte é o zero, daí o Sol vai subindo e vai formando um ângulo com a linha do horizonte. E aí, até que ele pode chegar ao máximo de 90 graus, né? E depois ele vai caindo novamente. Então, o ângulo do azimuth, ele vai de 0 até 350. E o ângulo da altura solar, ele vai de 0 a 90, beleza? Então, a gente vai preencher essa tabelinha aqui, tá? Para a gente estudar esses ângulos. Na tabelinha da aula passada, ficou errado aqui a cidade, tá? Que antes eu fazia para Florianópolis, mas eu decidi fazer para Maringá. Então, ficou a cidade errada lá, esqueci de trocar, tá? Mas nesse slide já está certinho. Então, para a cidade de Maringá, latitude 23 graus e 25 minutos, complete a tabela com os azimuths e alturas solares para os solstícios e equinócios em 3 horários. Só um minutinho que tem alguém querendo entrar na aula, tá? Professora, por que o azimuth vai até 350 e não 360? Vou mostrar aqui na carta solar. Como aqui é o zero, né? E a gente vai contando sempre de 10 em 10, a gente chega até o 350, tá? Que o 360 seria a mesma direção do zero. Então, daí a gente usa o zero quando tá vindo daqui. Entendi. Então, aqui a gente vai
fazer, né, encontrar os ângulos para esses 3 dias. Então, solstício de verão, solstício de inverno e equinócios, para esses 3 horários, 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, tá? Nós vamos encontrar o azimuth e a altura solar. O azimuth, ele é representado pela letra A, e a altura solar é representada pela letra H, tá? Essa parte que está escrita aqui embaixo eu vou explicar durante o exercício, conforme a gente for fazer. Então, vamos lá. Nós vamos começar, né, pelo dia do solstício de verão, aqui, 22 de dezembro, às 9 horas. Então, o que a gente faz com essas duas informações, do dia e do horário? Eu vou lá na minha carta solar, então todo mundo pega a sua cartinha solar aí, pega um lápis ou uma caneta. Quem estiver olhando pelo computador, né, se quiser rabiscar aí pelo Paint, sei lá, e daí a gente vai fazer um pontinho, ó. Então, a trajetória do dia 22 de dezembro é essa trajetória aqui, e nós vamos fazer um pontinho onde o Sol está às 9 horas da manhã. Tá? Então, esse pontinho vermelho que eu fiz aqui representa a posição do Sol na abóbada celeste no dia 22 de dezembro, às 9 da manhã. Tá? Então, todo mundo marca o pontinho aí na carta solar. Lembra que eu falei lá que a pessoa, né, que tá... A gente vai imaginar que a pessoa está parada na Terra e o Sol que está fazendo movimento na abóbada celeste. Então, é como se eu tivesse um observador bem aqui no meinho da carta solar e ele estivesse vendo o Sol nessa posição lá no céu, tá? Então, ele, né, se essa pessoa ela está virada lá para o norte, por exemplo, né, ela está vendo o Sol aqui vindo à sua direita, um pouquinho para trás, né, dessa pessoa. Então, eu preciso saber essa direção, né, do meu observador para a posição que o Sol está. Então, a gente vai traçar uma linha que vai aqui do centro da carta solar em direção à posição do Sol. Então, ó, a gente vai traçar essa linha aqui. É como se o meu observador que está paradinho aqui, ele olhasse para o Sol para ver de que direção ele está vindo, tá? Então, tracem essa linha aí do centro da carta solar para o pontinho das 9 horas do dia 22 de dezembro. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá? E chama no microfone, porque eu não tô vendo o chat. Se eu estiver indo muito rápido, se tiverem alguma dúvida... É para traçar a linha do ponto do observador até qual data? Até aqui nesse pontinho, ó. A gente marcou o pontinho antes, ó. 22 de dezembro, 9 da manhã, tá vendo? Daí a gente vai puxar a linha do centro da carta lá para o pontinho que a gente marcou, ó. Tá. Aí a gente, aqui, esse ângulo vai nos indicar a direção do Sol em relação ao norte, tá? Então, seria o ângulo que está formando aqui, ó, entre o norte e a direção do raio de Sol, tá? Então, a gente tem lá, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 graus. Então, em relação ao norte, a direção que o Sol está vindo forma um ângulo de 100 graus. Então, esse é o nosso azimuth, tá? Para a gente descobrir de que direção o Sol está vindo. E aí, a gente vai anotar essa informação lá na nossa tabelinha. Ó, então, aqui, 22 de dezembro, às 9 horas da manhã, o nosso azimuth é 100 graus, então está indicando de que direção o Sol está vindo em relação ao norte. E agora vamos então para a altura solar. A altura solar vai ser quanto o Sol ergueu em relação à linha do horizonte, tá? A altura solar ela é representada pelos círculos que a gente tem aqui na carta solar. Então, vejam que aqui ó, a gente tem uma indicação de 10, 30, 50, 70.
Então, aqui, cada círculo representa um ângulo. Conforme o Sol vai erguendo, né, vai aumentando o ângulo. Então, o círculo de fora é a hora que o Sol está nascendo, que seria o 0. Tá? O próximo círculo é 10 graus, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E no pontinho do centro é 90, que seria o Sol a pino. Tá? Então, a gente vai ver em qual dos círculos, né, que está contido o nosso pontinho que a gente marcou aqui, ó. Pontinho do dia 22 de dezembro, às 9 horas da manhã. Ele está contido nesse círculo aqui, ó, que é o círculo dos 50 graus, ó. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Tá? Então, esse ângulo, ele nunca vai ser maior que 90, tá? Vai de 0 a 90. E eu posso contar de qualquer direção que eu quiser. Se eu quiser contar aqui, 0, 10, 20, 30, 40, 50, dá certo também. Então, assim, nós sabemos que no dia 22 de dezembro, o Sol, né, às 9 da manhã, o Sol está vindo dessa direção, e em relação à linha do horizonte, ele subiu 50 graus, tá? Depois, na aula que vem, a gente vai ver onde a gente aplica essa informação que a gente está descobrindo aqui. Mas primeiro a gente tem que aprender a fazer essa leitura da carta solar. Então, marquei lá, ó, 9 da manhã, o azimuth é 100 e a altura solar é 50. E aí nós vamos para o próximo horário aqui, que é meio-dia. No dia 22 de dezembro, ao meio-dia, na latitude de Maringá, né, a gente está bem em cima do Trópico de Capricórnio. Então, nós temos uma peculiaridade que acontece nesse dia, né, somente nesse dia e nesse horário, que no dia 22 de dezembro, ao meio-dia, o Sol está a pino. Quer dizer o quê? Que ele está bem em cima da cabeça, tá? Então, nesse momento, nem tem sombra, né? Porque o Sol está certinho em cima da nossa cabeça. Então, o azimuth não tem como eu definir para esse caso, né? Porque não tem como eu falar que o Sol ele está vindo do norte, ou do leste, ou do oeste, ou do sul. Ele está vindo de cima, né? Está bem em cima da nossa cabeça. Então, nesse caso, somente nesse caso, quando o nosso pontinho dá bem ali no centro da carta, não tem azimuth, não tem como a gente indicar a direção. Então, a gente faz um tracinho lá, tá? Que o azimuth não dá para a gente indicar. Beleza? Isso do Sol estar a pino acontece apenas entre os trópicos. Então, do Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, e da linha do Equador até o Trópico de Câncer. Tá? Para baixo dos polos, né, dos trópicos em direção aos polos, o Sol a pino não acontece mais, porque a inclinação do Sol é muito grande, tá? Só que em cada lugar, né, os lugares que o Sol a pino acontece, em cada lugar acontece numa data diferente. Então, para nós, acontece nesse período, do dia 22 de dezembro ao meio-dia. Lá na linha do Equador, vai acontecer 2 vezes no ano, nos 2 equinócios ao meio-dia, tá? Então, em cada local, a gente vai tendo uma variação. Então, no caso, né, como o pontinho ficou bem no meio da carta, a gente tem uma altura solar de 90 graus, tá? Que é o nosso Sol a pino, estaria na altura máxima, né? Então, formando 90 graus com a linha do horizonte. Então, a gente vai anotar na nossa tabelinha que a altura solar ao meio-dia é 90 graus. Agora vamos para as 3 da tarde. Às 3 da tarde, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Então, nossa trajetória aqui, 22 de dezembro. Então, marcamos 9 horas, meio-dia, agora 3 da tarde. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Vou puxar do centro da carta uma linha em direção ao ponto que eu marquei. Então, puxei a minha linha lá, tá? Vejam que aqui na carta solar tem algumas indicações do azimuth, ó. 0,
90, 180, tá? Então, começa aqui no 0, vai indo de 10 em 10, 90, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 graus é o azimuth aqui às 3 da tarde. Ou a gente poderia só olhar aqui, né, o 270 e 10 graus a menos, tá? Então, o nosso azimuth aqui é 260 graus. Então, vamos marcar lá na nossa tabelinha. Azimuth às 3 da tarde, 260 graus. E agora, a altura solar. Então, vamos ver em que círculo está contido, né, o pontinho das 3 horas da tarde. Ele está no círculo dos 50 graus, tá? Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, o Sol, agora ele está descendo, né? Formando um ângulo de 50 graus com a linha do horizonte. Então, vamos anotar de novo lá na nossa tabelinha. Ah, deixa eu só falar uma coisinha antes. Percebam que quando a gente fez lá o azimuth e a altura solar para as 9 horas e para as 15 horas do mesmo dia, então 22 de dezembro às 9 horas e 22 de dezembro às 15 horas, a gente pode observar o seguinte: esses dois horários, eles são simétricos, então eles têm a mesma distância em relação ao meio-dia. Né? Então, meio-dia, 3 horas para trás são 9 da manhã e 3 horas para frente são 15 horas. Tá? Sempre que os horários forem simétricos, como esses, a gente pode dizer que os azimuths são complementares. Então, se eu somo os dois azimuths, dá 360 graus. E a altura solar é a mesma. Ó. Então, os dois pontos estão contidos no mesmo círculo. Então, isso acontece para todos os horários simétricos. Então, se eu tenho a informação para 6 da manhã, eu sei qual é a resposta para 6 da tarde. Se eu tenho das 7 da manhã, eu sei para 5 da tarde. 8 da manhã e 4 da tarde, 9 da manhã e 3 da tarde, 10 da manhã e 2 da tarde e 11 da manhã e 1 da tarde. Beleza? Então, essa regrinha serve para quando a gente quer saber, né, a informação de um horário que é simétrico e a gente tem a informação apenas de um deles, tá? Mas tem que ser do mesmo dia, tá? Então, lá no dia 22 de dezembro ou no dia 21 de janeiro, daí a gente tem essa relação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tabelinha, ó. Então, vejam lá, 9 horas e 15 horas, a altura solar é a mesma e a soma dos azimuths dá 360. Então, se eu tivesse, né, se eu não quisesse olhar na carta solar para responder o das 3 horas, eu nem precisaria olhar. Era só eu fazer 360 menos 100, daria 260 e a altura solar seria a mesma, tá? Então, quem quiser, né, nos próximos aqui fazer dessa forma, tá correto também. Agora vamos para a próxima data, 21 de março e 23 de setembro, às 9 horas da manhã. Então, a trajetória é essa trajetória aqui, ó. 21 de março, né, e 23 de setembro. Então, às 9 da manhã, o Sol está posicionado bem aqui, beleza? E a gente vai traçar uma linha que vai do centro da carta em direção ao Sol. Então, tracei lá a minha linha. Aí a gente vai descobrir de que direção o Sol está vindo em relação ao norte. Ó. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus é o ângulo da direção do Sol em relação ao norte. Então, vamos marcar lá na nossa tabelinha, ó. 21 de março, 9 da manhã, azimuth 70 graus. Agora, então, vamos para a altura solar.
Então, o nosso pontinho está aqui, ó. Vamos observar, né, o círculo que o nosso pontinho está contido. Então, é esse círculo aqui, ó. Então, a gente tem lá 10, 20, 30, 40 graus, tá? Poderia contar também aqui, ó, 10, 20, 30, 40 graus, tá? Então, ele já subiu 40 graus em relação à linha do horizonte. Então, vamos anotar lá na nossa tabela. Então, azimuth 70, altura solar 40. Gente, vocês estão quietinhos aí, vocês estão entendendo? Uma coisa... Opa! Tá? Estamos entendendo, eu acho. Tá bom. Essa matéria é meio desafiadora de dar online, porque eu usava bastante o quadro, mas acho que está dando certo. De manhã deu certo. Professora, a gente tem que te enviar essa carta solar? Oi? A gente tem que enviar para você essa carta solar? Essa não. Vocês vão fazer um outro trabalhinho que eu vou explicar daqui a pouco. Aí, gente, então vamos para o dia 21 de março ao meio-dia. Então, 21 de março, ó, essa trajetória aqui. Meio-dia sempre vai ser nessa linha aqui, tá? Que divide a carta solar ao meio. Eu marquei o pontinho lá. Então, aqui a gente vai puxar uma linha do centro da carta para o pontinho que a gente traçou. Então, eu tenho essa linha aqui. Então, vejam que ela está indicando certinho para o norte, tá? Então, o nosso ângulo aqui é 0, tá? Então, quando deu 0, quer dizer que o Sol está vindo certinho lá do norte. Então, a gente vai anotar lá na nossa tabelinha que o azimuth é 0, ao meio-dia. E agora, a altura solar. Então, no caso aqui, né, não deu bem certinho em cima de um círculo. E a gente vai combinar que nos nossos exercícios, tá? Sempre que não der exato, seja no azimuth ou na altura solar, então não deu em cima da linha, a gente vai usar o 5, tá? Para todo mundo ter uma resposta padrão. Então, a gente ou vai ser 60, ou 65, 70, 75, tá? Então, no caso aqui, o nosso círculo, onde está o nosso pontinho, ele está entre 60 e 70. Então, a nossa altura solar aqui, a gente vai colocar 65 graus, tá? Então, sempre que der quebrado, a gente vai usar o 5, tá? Só para a gente padronizar aí as nossas respostas. Então, vamos anotar lá na tabela que o azimuth é 0 e a altura solar é 65. Agora aqui, ó, para as 3 da tarde, se a gente não quisesse olhar na carta solar, o que a gente ia fazer? O azimuth, a gente ia fazer 360 menos 70. Então, daria 290 graus. E a altura solar é a mesma, então é só copiar aqui 40, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar ali na carta solar, né, a leitura para vocês. Então, vamos lá. 21 de março, às 3 da tarde, marquei meu pontinho aqui. E vou traçar uma linha que vai do centro para o ponto. Tracei. Aí, então, eu tenho aqui, né, 0, 90, 180, 270. 280, 290 graus é o azimuth, né? Então, a direção que o Sol está vindo. Vamos anotar lá na nossa tabelinha. Então, azimuth 290, como eu tinha falado, né, da conta. Em altura solar, vamos ver se vai dar 40 mesmo. Olha lá, o círculo que está o 21 de março às 3 da tarde é o círculo do 40 graus, tá? Então, ó, 10, 20, 30, 40. Ou se quiserem contar mais pertinho aqui do ponto, ó, 10, 20, 30, 40. Beleza? De qualquer direção dá certo. Então, marquei lá, ó, 290 azimuth, 40 altura solar. E vamos para o último dia, que é o solstício de inverno, para os 3 horários. Então, 9 da manhã vai ser o primeiro horário.
Então, marquei lá, ó, 22 de junho, pontinho às 9 da manhã. Vou traçar a linha do centro para o ponto. Tracei lá. Então, a gente tem lá 0, 10, 20, 30, 40. Como deu no meio, 45 graus a direção do Sol nesse dia e horário. Então, marquei aqui, ó, o azimuth 45. E a altura solar também não ficou, né, em cima de um círculo. Então, a gente vai ter lá 10, 20, 25 graus é a nossa altura solar, tá? Então, às 9 da manhã, subiu bem pouquinho o Sol em relação à linha do horizonte nesse dia, tá? Deu 25 graus. Vou anotar lá, 45 e 25. Agora, vamos para o meio-dia. Meio-dia, ó, nosso pontinho deu ali, ó, 22 de junho, meio-dia. Vamos traçar a linha do centro para o ponto. Tracei lá, deu da direção do norte. Então, nosso azimuth é 0, tá? Então, o Sol está vindo certinho do norte. Vamos anotar lá, o azimuth é 0. E a altura solar, como ela não deu bem em cima do círculo, tá? Ela deu ali um pouquinho fora do 40, a gente vai usar o 45, tá? Daria ali uns 42, né? Se a gente fosse olhar assim precisamente. Mas para a gente ter uma resposta padrão, vamos colocar 45. Então, 10, 20, 30, 45 graus é a altura solar. E vamos anotar lá na nossa tabela. E a última partezinha aqui da tabela, 22 de junho às 3 da tarde. Dá para a gente fazer a continha. Então, 360 menos 45. Nosso azimuth aqui tem que dar 315. E a altura solar, igual, 25. Então, vamos ver lá na carta. Marquei o ponto, ó, 22 de junho, às 3 da tarde. E vou traçar a linha do centro lá para o meu ponto. Ah, então, 270, 80, 90, 300, 310, 315. Deu certo, né? O que a gente fez ali atrás. Então, anota lá na tabelinha 315 graus. E, por último, agora a altura solar. Então, tá no mesmo círculo também, ó. 10, 20, 25, né? No meio do círculo, né? 10, 20, 25 graus é a nossa altura solar nesse dia e horário. Então, fechamos a tabelinha, tá? No caso aqui, essa tabela em si, né? Ela ainda não tem uma função para vocês lá em projeto, tá? Mas eu vou, na aula que vem, explicar o que a gente vai fazer com esses ângulos, tá? Então, por enquanto, eu quero que vocês pratiquem a leitura dos ângulos. Então, por isso que daí no trabalhinho lá, na atividade que vocês vão fazer uma outra tabelinha dessa com uma outra carta solar, tá? Daí, praticando isso, na aula que vem a gente vai pôr em prática isso no projeto. Ficou alguma dúvida, gente, dessa parte? Que daí eu vou para uma parte, um outro tipo de análise. Não? Vocês estão vivos? Estamos. Mais ou menos, né? Desculpa, professora, tá frio. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. O Iago está perguntando. Na atividade que vocês vão fazer, que está lá no estúdio, o primeiro exercício é igualzinho esse, só que é para outra carta solar, tá? Daí o próximo exercício eu vou explicar agora, tá? Que é um outro tipo de análise.
O exercício que a gente vai fazer é aquele da lista do exercício 1, né? Isso. Ah, gente, ficou só um detalhezinho aqui para finalizar essa parte da questão do meio-dia, que é um outro macetezinho também para ajudar vocês a fazer esses exercícios. Quando a gente está numa latitude maior do que 23 graus, né? Então, dos 23 para baixo, que seria do Trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador, o azimuth ao meio-dia, ele sempre vai ser 0. Né? Então, tirando, né, ali o dia que a gente pegou, que é o Sol a pino, todos os outros dias, né, ao meio-dia, se a gente fizer o nosso pontinho, o azimuth vai dar 0. Tá? Então, todas as cidades que estão em latitudes maiores do que 23 graus, vocês podem ter essa certeza de que em qualquer dia, ao meio-dia, o Sol está vindo da direção do norte. Tá? Quando a gente tem cartas solares que estão entre 0 graus, né, que seria a linha do Equador, e 23, que seriam os trópicos, aí nesse caso, o azimuth do meio-dia, ele pode ter dois valores, ou ele é 0 ou ele é 180 graus. Então vejam aqui esse exemplo, ó. Natal, né, uma latitude lá pertinho da linha do Equador, menos 5,91, a gente tem lá, para algumas datas, o nosso azimuth dá 0, como 22 de junho, por exemplo, 21 de maio, 16 de abril, e para o verão, né, 22 de dezembro, 21 de janeiro, vai dar 180. Então, nunca vai dar diferente desses valores, o azimuth ao meio-dia. Tá? Ou ele é 0 ou ele é 180. Se for uma latitude maior que 23 graus, é sempre 0, tá? Então, só um macetinho aí para ajudar na resolução dos exercícios. E agora, a gente vai para uma outra análise que dá para fazer com a carta solar, que é a análise de insolação na fachada. Então, se eu tenho lá a minha edificação, ou se eu tenho um terreno, e eu quero saber em que períodos eu vou ter sol, né, naquela fachada, né, do meu terreno, eu vou fazer uma análise lá com a minha carta solar, tá? Então, por exemplo, né, aqui eu tenho lá a minha edificação, tá? Esse retângulo amarelinho aqui, e o norte, ele está indicando bem nessa direção, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma fachada norte, uma fachada sul, uma fachada leste e uma fachada oeste, tá? Então, primeiro eu vou analisar a fachada norte. Então, como que eu faço? Para eu analisar a fachada, eu sempre vou ver só metade da minha carta solar, tá? Então, é como se essa linha aqui, essa parede da minha edificação, ela estivesse bem aqui, tá? E aí, todas as trajetórias que ficam de fora, né, dessa minha linha que eu marquei, são os períodos que eu vou ter insolação nessa fachada. Então, se a gente for analisar uma fachada norte aqui em Maringá, a gente percebe que durante todo o outono e durante todo o inverno, a gente tem um período de insolação durante o dia todo nessa fachada. Então, por isso, né, que a gente escuta lá que a gente deve voltar para o norte os ambientes que a gente quer que sejam aquecidos durante o inverno. No dia 23 de fevereiro e no dia 20 de outubro, o sol vai pegar um pouco também, ó, um pouquinho antes das 8 da manhã, até um pouquinho depois das 4 da tarde. No dia 21 de janeiro e no dia 22 de novembro, vai começar a pegar sol umas 10 da manhã até umas 2 da tarde. E no dia 22 de dezembro, não pega sol na fachada norte, tá? Agora, na fachada sul, né? A fachada sul, a gente tem lá uma enganação de que é a fachada que não pega sol, essa fachada não precisa proteger, né? Vai ficar fresco. Não é bem assim. Vejam que a gente tem períodos de insolação, sim, na fachada sul, e são todos períodos de verão e primavera. Então, na fachada sul, em Maringá, no dia 22 de dezembro, pega sol o dia todo. No dia 21 de janeiro, pega sol até umas 9h30.
e depois das 2h30 da tarde até o sol se pôr. Em fevereiro, em outubro, vai pegar sol da hora que o sol nasce até umas 7h30 e de umas 4h30 até o sol se pôr, tá? Então, essa fachada ela também tem insolação, num menor período, mas tem. Agora aqui a fachada leste, né? Quando a nossa edificação ela estiver alinhada assim certinho com o norte, como nesse caso aqui, qualquer lugar do mundo, a gente vai ter esse período de insolação aqui, que é o período da manhã. Tá? Então, da hora que o sol nascer até o meio-dia, vai bater sol na minha fachada leste. E na fachada oeste, começa a bater sol a partir do meio-dia e vai bater sol até o sol se pôr, tá? Então, isso se o meu terreno estiver certinho aqui, né? Ou minha edificação estiver certinha com o norte, tá? Mas, né, a gente sabe que isso dificilmente acontece com o nosso terreno. A nossa edificação, a gente pode implantar ela dessa forma, né, se a gente quiser. Mas o nosso terreno dificilmente ele está certinho assim com o norte. E aí, né, o que a gente faz nesse caso? Então, eu desenhei aqui, né, essa mesma edificação, porém, agora o norte está inclinado aqui, ó, 45 graus em relação à minha fachada, tá? Então, eu vou alinhar, né, o norte com o norte da carta solar, tá? Então, tá lá para cima a flechinha, igualzinho ao norte da carta solar. E aí eu tenho, né, essas 4 fachadas aqui para analisar. Então, eu tenho essa fachada nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, beleza? Então, eu vou desenhar, né, a linha dessa fachada também aqui na minha carta solar. Então, vamos começar aqui pela fachada noroeste, tá? Essa fachada aqui. Então, ela está, ó, certinho, ó, o norte está aqui, norte está aqui, a inclinação da nossa fachada. Então, as trajetórias que estão do lado de fora, a gente tem o período de insolação. E eu sempre vou estar vendo, ó, a direção, então norte e oeste, que formam o noroeste, né? No dia 22 de junho, essa fachada pega sol das 9 da manhã até o sol se pôr. Já no dia 22 de dezembro, pega sol do meio-dia até o sol se pôr. Né? No dia 16 de abril, das 10 da manhã até o sol se pôr e assim por diante. Na fachada sudoeste, né, essa fachada aqui, nós temos um período de insolação um pouquinho menor do que na fachada noroeste. Ó. Então, aqui no inverno pega menos sol, ó. Só vai pegar sol umas 3 da tarde até umas 5 e pouco, que é a hora que o sol se põe. Né? No dia 21 de março e 23 de setembro, 1h30 da tarde começa a pegar sol e pega sol até o sol se pôr. No dia 22 de dezembro, da hora do meio-dia até o sol se pôr. Agora a fachada nordeste, tá? Coloquei o terreninho aqui. Então, essa fachada aqui. Aqui, no dia 22 de dezembro, a gente tem sol até o meio-dia. No dia 22 de junho, a gente tem sol da hora que o sol nasce até as 3 da tarde. No dia 21 de março, da hora que o sol nasce até 1h30. Tá? Então, toda a parte da trajetória que ficou de fora é o período que a gente vai ter sol nessa fachada. E, por último, a fachada sudeste, que seria essa fachada aqui, vocês vão ter a insolação no dia 22 de junho, da hora que o sol nasce até umas 9 da manhã, no dia 22 de dezembro, da hora que o sol nasce até meio-dia, no dia 21 de março, da hora que o sol nasce até as 10h30, tá? Então, a gente vai fazendo essas análises. Por exemplo, né, eu percebo que essa daqui é uma fachada que ela pega mais sol no verão do que no inverno, né? Essa já é uma fachada que pega mais sol no inverno, pega bastante também no verão. Aqui pega menos no inverno e mais no verão, que pega mais no inverno. Então, eu vou analisando, né, esses fatores para eu conseguir posicionar os ambientes da minha edificação aonde for mais vantajoso, né?
para aquele tipo de ambiente, tá? Então, os exercícios de vocês, que eu já vou explicar, estão baseados nesse conteúdo aqui, beleza? Nessas análises. Ficou alguma dúvida? Querem que eu repita algo? Deixa eu abrir aqui o exercício de vocês também. Professora, Oi. você pode repetir como que é a colocação para ver o ângulo, certo? Na carta para analisar a parede? Essa última parte agora. Vou colocar lá. Só um pouquinho. Obrigado. Tá, vamos lá. Aqui a gente vai ter que analisar, né, em relação ao norte está aqui, né? Essa fachada aqui, ela está virada para o norte e para o leste, tá? No caso, como eu desenhei, né? Eu desenhei já com 45 graus aqui. Então, daí... Opa, deixa eu colocar essa daqui, tá? Essa daqui, ó, né? Então, essa fachada eu coloquei aqui. Então, ela forma 45 graus com o norte. Então, isso é algo que a gente vai ter que analisar do nosso terreno, né? Vai ter que ver aqui o ângulo que foi formado entre eles. Mas a gente vai saber aqui, ó, que, né, o norte está para cá, então o leste está para cá, então essa é a nossa fachada nordeste, tá? Então o sol que vier dessa direção vai bater nessa fachada. Deixa eu mostrar para vocês uma aula que eu dei no ano passado, acho que foi ano retrasado, que eu analisei um terreno para o pessoal. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Vai ser pequenininho, peraí. Então, aqui, por exemplo, ó, eles tinham esse terreno, tá vendo? Todo quebrado, né, em relação ao norte. Então, eu tive que analisar lá, ó, a inclinação, né, em relação ao norte, né? Então, quanto que estava inclinado, né, em relação a essa linha reta aqui do norte. E aí, eu tracei essa inclinação aqui, ó. E aí, a gente foi fazendo análise. Nessa outra fachada, ó, eu tracei, né, quanto que tinha esse ângulo aqui e contei aqui, ó, seria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, quase 80 graus em relação ao norte. Opa. Aqui, né, essa outra fachada, então eu fui fazendo, né, ó, é bom a gente colocar o norte retinho e ir vendo a angulação. E também dá para a gente colocar a carta solar lá dentro do AutoCAD, importar como imagem e ir colocando ela ao lado do nosso terreno. E sempre pegando aqui no centro da carta, tá? Depois a outra fachada aqui, tá? Fachada, né, sudoeste. Isso daqui ficou sem. Beleza? Então, a gente tem que ver o ângulo que ficou inclinado em relação ao norte. Obrigado, professora. De nada. E esse daqui é a lista de exercícios que vocês têm lá, tá? Para fazer e me entregar até a semana que vem. Então, vocês vão completar a tabelinha, igual a gente fez agora, só que é para a cidade de Fortaleza. Então, vocês vão usar essa carta solar que está aqui no final do exercício, tá? Aí, vocês vão completar azimuth altura solar, 8 da manhã, meio-dia e 4 da tarde, tá? E aqui depois, no exercício 2, vocês vão descrever os períodos de insolação para as fachadas norte, sul, leste e oeste, numa edificação na cidade de Fortaleza, no dia 22 de novembro. Vão fazer igualzinho eu fiz nessa aula aqui, ó, nessa parte, tá? Então, norte, sul, leste e oeste, tá? E aí vocês vão analisar no dia 22 de novembro em Fortaleza, tá? Então, vamos usar essa carta solar, ó, 22 de novembro
é essa trajetória aqui. Então, aqui, como que vocês vão descrever? Ah, tem sol, da hora que o sol nasce até tal horário. Pega sol o dia inteiro, ou não pega sol nessa fachada, ou pega sol de tal hora até o sol se pôr, tá? Vocês podem usar nascer do sol e pôr do sol, porque o horário ali do nascer e do pôr do sol nem sempre é um horário muito preciso. E depois vocês vão fazer a mesma análise, só que para o dia 28 de agosto, e vocês vão considerar as fachadas inclinadas em 45 graus, que daí é igualzinho eu fiz aqui, ó, tá? Vou analisar as fachadas. Então, vocês vão analisar para Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste no dia 28 de agosto. E a última questão, a questão 4, essa vocês não vão usar carta solar, tá? Prestem atenção aqui, não é para usar carta solar. Aqui não tem nada a ver com a carta solar de Fortaleza. Está escrito lá que em uma determinada latitude, então uma latitude qualquer, temos que às 9 horas da manhã, o azimuth é 110 graus e a altura solar é 35. Com essas informações, qual o azimuth e a altura solar para esta mesma latitude às 15 horas? Então, 9 horas e 15 horas são horários simétricos. Então, vocês vão usar aquela regrinha que eu ensinei para vocês para achar os ângulos para as 15 horas, tá? Então, aqui não precisa usar, não é para usar a carta solar. Não vai dar certo, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Acho que não. Aí vocês vão fazer o exercício, tá? Se quiserem imprimir a folha e fazer à mão, ou quem não tiver como imprimir, faça numa folha à parte, na ordem certinha as questões, tira a foto ou escaneia e me manda por e-mail. Gente, um detalhe que eu quero pedir, implorar para vocês, que quando eu escrevo lá, coloquem o assunto, conforto acústico, 5º SNA, tá? É para colocar esse assunto, tá? Porque quando eu vou organizar os e-mails, é muito mais fácil para mim organizar dessa forma, porque eu vou colocando os e-mails das turmas dentro de pastas lá dentro do Outlook. E aí eu não preciso ficar abrindo o e-mail antes, vendo quem que é a pessoa, né? Vendo o nome de que turma que é para eu poder organizar. Então, por isso que eu peço para vocês colocarem o assunto conforto acústico 5º SNA, beleza? Então, coloquem lá para ser mais fácil para a minha organização. Tá bom, pode deixar com nós. Então, tá bom. Eu quero esganar a hora que eu pego um e-mail e daí eu tenho que abrir o e-mail, às vezes eu tenho que abrir o arquivo para ver de quem que é. Então, tentem colocar lá certinho, tá? Então, eu vou Tá encerrar ok. nossa aula. Já comecem a fazer o trabalhinho, tem um tempinho aí, ó, até a próxima aula, né, da Lucimeire hoje. Então, vocês têm aí, ó, 50 minutinhos, já dá para fazer esse trabalho, já adiantar isso, tá? Não deixem para a última hora, não. Beleza? E depois eu vou subir esse vídeo lá no YouTube e também posso mandar o link para vocês do Google Drive. Professor, aqui nessa sala ninguém deixa para a última hora nada, tá? Uhum. Já até terminei, professor. Ai, ai. Então tá, gente. Até sexta-feira, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.